Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo à TV Cultura Litoral. Este é o Bate-papo com Dantas e nesta segunda-feira eu recebo aqui no espaço da Kizara Móveis um amigo, parceiro de profissão, Eduardo Silva. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Thiago, um prazer falar com você, com seus telespectadores da Cultura Litoral. É muito legal te reencontrar, ver o seu sucesso e ver o desenvolvimento da cultura com o trabalho da família Zaidan. Ah, que legal. Ó, pessoal, o Eduardo, para quem não conhece, cuidou do jornalismo da TV Tribuna por mais de 20 anos. Atuou lá no Grupo Tribuna, na TV Tribuna, como repórter, como apresentador. Também trabalhou na rádio, Tribuna FM, Tribuna AM, 660 kHz. Também escreveu para o jornal A Tribuna e foi uma das pessoas que ajudou praticamente na fundação da TV Tribuna quando ela era lá em São Vicente, na Antônio Emerick. Muito tempo, hein, Eduardo? Faz tempo, Thiago. Na verdade, eu fiquei 37 anos e meio no Grupo Tribuna. 37 anos. Entrei em rádio em setembro de 86. Depois passei para o jornal e quando estava no jornal, dei uma breve saída do grupo e em 9 meses voltei já para o jornal e dali para a TV. Participei, tive a sorte de participar aí da formação da TV, em fevereiro de 92, um pouco antes a gente fez estágio na Globo e tal, uma equipe bem bacana e a gente foi contratado pelo Carlos Alberto Manente, que eu considero um gênio da profissão, um cara muito inteligente, criativo, genial mesmo. Aí eu trabalhei por muita sorte com a Cristina Guedes, com o Carlos Lopes, com o Paulo Borsen, que é professor da universidade, com o Sérgio Williams, esses como repórteres, né? E uma grande equipe de repórteres cinematográficos, editores de imagem, editores de texto, muita gente. Aliás, no começo era uma pequena equipe, que depois foi se transformando e ficando grande. Como é que foi aquele comecinho lá dos anos 1990? Tinha um presidente da República meio que capengando, que era o Fernando Collor, a inflação disparando, aquela galopante. A gente sabe que boa parte do material de TV é importado, né? Então o dólar não acompanhava, ainda mais com a inflação. Como é que foi esse início de operação da TV Tribuna? O início da TV Tribuna foi muito curioso, viu, Thiago? Porque, na verdade, o senhor Roberto Mário Santini, saudoso, abraçou a ideia de procurar uma TV para ter uma emissora afiliada aqui e deu ao filho, Roberto Clemente Santini, a missão de ver os caminhos, né? Ele, o jornalista Heron Brum e o deputado Coiuíra fizeram essa frente de ir a Brasília e ver como funcionava isso, até conseguir a concessão. Quando começou o trabalho, houve a filiação da TV Globo, que na época já queria se distanciar de novos parceiros políticos, que até então eram tradicionais, né? E aí surgiu a possibilidade da união com o Grupo Tribuna. Foi muito bacana, porque você teve a oportunidade de trabalhar aqui num grupo tradicional, como a Tribuna, e ligado ao principal grupo de comunicação do Brasil, o Grupo Globo. Então a experiência foi muito rica, né? E era tudo difícil, foi o começo, os equipamentos eram ainda emprestados da TV do Arnaldo César Coelho, que eu me recorde, que vieram lá do Rio, e foi se improvisando, até a TV crescer, consolidar. A partir depois de um ano e pouco, com o equipamento mais antigo, veio a compra das primeiras câmeras, ainda o sistema beta, e depois a evolução, o sistema digital. Mas foi muito rico participar daquele processo, especialmente com essas algumas pessoas que eu citei, Manente, Cristina Guedes, os repórteres que estavam com a gente e tantas pessoas queridas que ajudaram a formar a TV Tribuna. E principalmente, na minha opinião, Thiago, o que foi relevante é que o Carlos Manente conseguiu fazer em Santos, ele já era professor da Unisantos e da USP, uma escola de telejornalismo regional. Basta ver o número de pessoas que se formaram, não só na TV Tribuna, mas na antiga TV Mar, na TV do SBT local, TVB, que mudou de afiliada, mas o nome, né, continuou, TVB, na TV Cultura Litoral depois, no Santa Cecília, na VTV, que chegou depois. Em todas as emissoras você vê pessoas formadas aqui que ganharam o Brasil e se destacaram trabalhando em televisão. Naquela época, quando foi inaugurada a TV Tribuna, tinha TV Mar,
E tinha a TV Litoral, não era isso? A TV Litoral foi a primeira, se você considerar a experiência de TV, né? O Dr. Lupécio Mussi era um visionário, criou uma TV local, expandiu, conseguiu levar esse sinal. Foi muito bacana o trabalho que o seu Lupécio fez. E com pessoas que eram do meio, que se destacaram lá atrás já. A Raquel Pellegrini, a Isabel Machado, muita gente que surgiu daquela época. Da TV Litoral, com as primeiras transmissões de carnaval, por exemplo. Eu acho que ainda associados ao Vanderlei Camargo, que fazia a parte técnica e de transmissão. Era na praia. Ainda, exatamente, lá no início dos anos 90, que eu me recordo. Depois veio o programa do Armando, que começou na TV Litoral, na Antônia Emerick, e depois, com a equipe dele, Sérgio de Oliveira, Pedro de Paulo Neto e tanta gente que passou por lá, foi expandido até a compra da TV Litoral pelo Marcelo Teixeira, pelo Milton Teixeira, pelo Santa Cecília. E quando é que foi colocado no ar o primeiro telejornal local? Foi do horário do almoço ou foi o horário da noite? Não, foi o horário da noite. Foi uma coisa curiosa, porque, na verdade, a TV Tribuna entrou, fazia muitos boletins, muitas matérias para a Rede Globo, né? A divisão mais ou menos era essa. Eu fazia as matérias ao vivo ou gravadas da parte da manhã, e a Cristina Guedes da parte da tarde. Os demais repórteres que eu citei aqui, o Paulo Borsi no início, o Sérgio Williams depois e Carlos Lopes depois, dividiam os horários com todo mundo, né? Os plantões e tudo mais. E a TV estava se consolidando aos poucos, não tinha um planejamento exatamente quando ia entrar o telejornal. Mas numa determinada ocasião houve uma confusão na divulgação de um resultado de carnaval, que foi divulgado pelo SP1 na época da TV Globo, né? Na comunicação não funcionou normalmente, aí o Carlos Manente resolveu naquela noite estrear o jornal para dar a notícia certa e ficou o Jornal da Noite primeiro, um bloco com a apresentação da Renata Canares, feito ainda no estúdio anexo do Jornal Tribuna, no prédio antigo. Aqui no centro da cidade João de Pessoa, Santos. 129, era no mezanino ali. Ali foi o primeiro estúdio. Depois, aí o jornal passou a ser inteiro, no horário da noite, já ao vivo, e posteriormente entrou a primeira edição, já com reforço da equipe, já por volta de 1996. Aí chegaram aí a Paula Qualiato, Vanessa Faro, a Melissa Paiva, não sei se é exatamente desse período, mas foi o reforço que a TV cresceu a partir da implantação da primeira edição. Legal. Falamos bastante aqui de TV, agora eu vou partir para o rádio. Rádio Santista, tradicionalíssimo, lá dos anos 1950, 1960, 70, 80. Era muito forte o Rádio Santista. Como é que você vê o cenário do Rádio Santista hoje? Hoje você atua, inclusive, na Rádio Santos FM, mas como é que você vê, de forma geral, o rádio aqui na região? O rádio mudou muito, né, Tiago? O rádio foi tradicional em todo o Brasil. O rádio era o principal veículo de comunicação. As pessoas se reuniam em volta do rádio, lá nos anos 40, 50, e no meio da sala tinha um aparelho de rádio para se ouvir, e era o programa, era o horário nobre. Programas de auditório, Rádio Nacional do Rio, grandes emissoras, enfim, era muito bacana. O rádio se transformou, sofreu várias ameaças, que vai acabar, não vai, com a entrada da televisão. Ele não acabou e nunca vai acabar, ele se transforma, se transformou com a entrada da televisão, se transformou com a entrada da internet e certamente vai passar por outras mudanças. Outro dia recebi até uma ilustração de alguém falando lá de um rádio, falando com o podcast. Prazer, eu já fazia isso há muito tempo, eu sou a entrevista, o podcast do rádio. Então, o Milton Jung, da CBN, defende muito essa tese. O podcast é o rádio do futuro. Então, a transformação. É lógico que não existe mais o rádio como era antes. Muito mais funcionários, rádios que possuem orquestras próprias para gravar suas vinhetas e os programas de auditório. Então esse rádio não vai existir mais, mas o rádio moderno que informa, que presta serviço, que vai chegar mais rápido e que vai contar histórias, né? O rádio é apaixonante por isso, você conta história, você praticamente nem sempre trabalha com edição, você tem essa oportunidade de trabalhar no rádio, é fascinante, porque ele é imediato, né? Você tem todas as oportunidades de levar informação. Eu sou do tempo em que cansei de fazer entrevistas por orelhão, com quem é mais novo, o orelhão era um aparelho público que tinha na rua, né? E você ligava com as fichas. Outro dia um rapaz me mandou uma mensagem: poxa, você me entrevistou no ginásio Rebouças, no futsal, e tinha uma
cartela de fichas, porque você ia entrevistando a equipe que estava numa fila de jogadores para entrar ao vivo no ginásio esportivo Rebouças. Fiz isso em porta de delegacia, fiz na Vila Belmiro com jogadores que eram contratados. Por favor, vem aqui no orelhão. Celular era impensável nos anos 70, quando eu comecei, nos anos 80. Então, o rádio sofreu essa transformação, vai continuar se transformando, mas nunca vai deixar de ser fascinante, de ser apaixonante, porque é um veículo realmente muito dinâmico. TV ou rádio? Então, é curiosa essa pergunta, Thiago, porque a minha paixão, o que me levou à profissão, foi o rádio. Então eu brinco que eu só queria falar na rádio e essa vontade me fez jornalista. Graças ao futebol, que foi a primeira paixão também, e ao Osmar Santos, que quando ouvi em 72 na Jovem Pan, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Sonhei, claro, ser um Osmar Santos narrar futebol, mas não tinha capacidade para isso. Narrei outros esportes, na Rádio Record e Gazeta, mas fui mais direcionado à reportagem. Então o rádio é paixão. A TV me valorizou, me deu uma condição financeira e profissional muito melhor. Mas eu nunca esqueço as raízes do rádio e também não posso esquecer o que a televisão fez de positivo na minha vida pessoal e na profissional. E as emissoras de TV atualmente, né? Se a gente for fazer uma comparação, é claro que tem a evolução tecnológica, né? Incomparável isso, mas como é que você vê a atuação das TVs regionais hoje, aqui na Baixada? Olha, eu acho que o trabalho é muito bem feito, né? Há diferenças, né, de investimento, quem tem mais capacidade financeira consegue. É a mesma coisa do futebol. Quando você tem mais capacidade financeira, mais recursos, você pode investir mais e ter mais conquistas. Mas mesmo assim, nas emissoras menores, em que trabalham com mais dificuldade, a gente sempre vê um talento surgindo, um trabalho diferente. E é bacana porque o quadro que a gente tem aqui na região, ele é bem diversificado. O modelo da Globo, que é da Tribuna, o Popular, que é o do Luciano Faccioli na Tati, na TH+, agora, né? A TV Record, que é tradicional, tem gosto para qualquer telespectador. Isso é bacana. Vocês da TV Cultura, o Santa Cecília, e sempre tem gente surgindo. Quando eu trabalhava na Tribuna, eu sempre ficava observando em volta as pessoas que surgiam para tentar uma oportunidade. Não cabe todo mundo na mesma emissora, você tem que ver o perfil, a necessidade de momento, mas você vê que o trabalho que é feito hoje, ele é muito bem feito. Antes me parou na rua um senhor para falar do que ele vê, o que ele gosta, o que ele não gosta, e falou de uma emissora, de outra, e eu queria voltar só um pouquinho para falar em TV regional, que eu passei batido do início da conversa. Desde o início, eu citei a TV Mar, mas eu queria fazer uma justiça. A TV Mar, que era uma emissora familiar, né, original do Gaston Rigg, os filhos, o Sérgio, o Flávio, o Mendy, que trabalhava lá, fizeram um trabalho extraordinário, né? Desde a primeira turma lá, com a Lídia Andreatta, com a Mônica Silveira, com a Melissa Paiva, com a Paula Qualiato, a revelação de valores, a forma como eles diversificaram os produtos na TV Mar, com produtos, o Periscópio, que foi um produto muito interessante criado pelo Sérgio Williams, com uma grande equipe, você via que eles estavam sempre interessados em fazer coisas diferentes. Então, o jornalismo, a TV regional não vive só do bom trabalho realizado pela TV Tribuna. Em cada emissora você vê um aspecto diferente, um olhar diferente e um lançamento de jovens jornalistas que muitos, como eu disse, já estão espalhados pelo Brasil. E isso é bom, porque dá oportunidade para todo mundo, seja no Santa Cecília, que aproveita a mão de obra da própria universidade, como da TV Cultura, que tem outro perfil, a TH+, a Record, VTV. Em cada um desses locais, e a TV Tribuna também, surgem novos talentos dia a dia. E a gente fica contente que essa renovação seja constante. Muito legal. Gente, o bate-papo vai render muito. Eu tenho que fazer uma pequena pausa. Um tempinho para você tomar um café. O bate-papo com Dantas volta em instantes. Até já, viu? Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Papo com Dantas. Hoje, converso com Eduardo Silva, jornalista, batendo um papo sobre TV regional, a rádio aqui da nossa região. Também falamos um pouquinho de impresso. O Eduardo, além do futebol, né, você trabalha em projetos muito legais, né, que existem até hoje, né? Projeto como a Copa TV Tribuna Futsal Escolar, tem do handebol, vôlei, basquete.
De onde você tirou esse tino assim, pelo esporte? Assim? Isso foi uma paixão de criança. Meu pai ouvia muito rádio, me levava para vê-lo jogar futebol de salão. Eu depois, por sorte, fui morar na rua Guaibê, no bairro da Aparecida de Santos, em que a minha janela do quarto dava em cima da quadra de esportes descoberta do Brasil Futebol Clube. E o que acontecia ali? No Brasil tinha a Faculdade de Educação Física. Então, da minha janela, um garoto de 8, 9 anos via o Pelé, o Leão, o Seu Pepe, o Fedato, fazendo aulas de educação física, de graça. Quando o Pelé vinha na aula, porque ele tinha muitos compromissos, não ia todos os dias, a garotada do prédio pulava o muro e ia ver o Pelé de perto. Então, a influência do esporte veio de todos os lados. Do meu pai, da FEF, da Faculdade de Educação Física, da Unimes, né? Do rádio, da televisão, e aí a Copa de 70, que eu assisti com 9 anos de idade, numa TV daquele modelo antigo, preto e branco, com aqueles chuviscos da época, com a sombra que tinha nas transmissões do México, aquela Copa com 8 para 9 anos, eu lembro de todas as jogadas da seleção brasileira, mesmo naquelas precárias condições da televisão. Então o esporte veio naturalmente na minha vida e foi ocupando um espaço muito importante. Agora, vamos partir para o futebol. Vamos começar pelos times aqui de Santos, o Santos Futebol Clube, é claro, um time, eu falo do Santos, porque eu tenho um carinho especial pelo Jabaquara, pela Portuguesa Santista, por esses dois times que eu vou partir. Como é que você vê esses times hoje em dia? Voltamos com o Sérgio Guedes lá na Portuguesa Santista, o Jabuco, como é que tá? O que você tem falado a respeito desses times aí, por exemplo, na rádio, no próprio Jornal da Orla? A volta do Sérgio Guedes é uma garantia de um trabalho sério, um conhecedor, o cara que vai buscar os jogadores corretos para montar um time, ele tem um conhecimento amplo do futebol brasileiro. E essa visão que ele tem ajuda muito a Portuguesa Santista. Quando ele está aqui, você já sabe que vem um bom trabalho pela frente. Vai ganhar, vai subir, é uma consequência, mas em geral, todas as passagens do Sérgio Guedes na Portuguesa foram vitoriosas, porque ele é muito competente e conhecedor do meio do futebol. Então a Portuguesa está em ótimas mãos. O Jabaquara também luta bastante, com mais dificuldades ainda, e vem nos últimos anos trabalhando com o Adriano Piemonte e tentando chegar um pouco mais longe. As dificuldades são maiores, cada divisão abaixo é mais difícil. Menos dinheiro, Sim. mais responsabilidade, mais competição. Mas eu acho que o fundamental para nós que trabalhamos na imprensa regional é não deixar essa chama morrer. São clubes centenários, fundadores da Federação Paulista, a Portuguesa Santista e o Jabaquara. A Portuguesa faz aniversário em novembro, dia 20, e o Jabaquara no dia 15. Até isso eles são próximos. A gente tem a obrigação, na minha visão profissional, de nunca deixar de divulgar esses clubes. Porque para muita gente isso aí já ficaria em segundo plano, a partir do momento que eles deixaram a divisão de elite lá atrás e ficaram em divisões menores. Eu penso um pouco diferente. Temos que dar essa atenção para ajudá-los a se manterem vivos e, quem sabe, crescerem de divisão. E o Santos Futebol Clube, Eduardo? O Santos é um fenômeno, né, Thiago? Porque o Santos passar por tudo que passou, por administrações ruins, presidentes despreparados, estou falando em termos de história. E ele ainda está numa situação que está... Qual situação? De estar sempre, ou quase sempre, na divisão de elite do futebol brasileiro, se renovar. Quando você acha que o Santos pode ter um problema maior, acabar, surge um raio, uma revelação que muda novamente o patamar do clube. E é o único clube brasileiro grande fora de uma capital. Então, a concorrência é desigual, porque ele não tem a mesma população que tem a capital paulista, a capital carioca, a capital mineira, o sul do país. Ele é de uma cidade de nível médio, em Santos, que lutou muito para ter essa visibilidade. E o Santos tem grande responsabilidade no conhecimento que a cidade de Santos tem pelo mundo afora. Sim. Graças a Pelé, Dorval, Bengalvio, Coutinho e Pepe, pelo menos, né, que é a escola do futebol. Então, o Santos passa altos e baixos, mas resiste bravamente e vai ser sempre assim. Porque você não pode duvidar de um clube que também é centenário, que parou guerra, que ganhou títulos, que fez o que fez dentro de campo, porque é a mais rica história que existe no futebol. Todos os clubes são importantes, claro, Palmeiras de Ademir da Guia, São Paulo de Pedro Rocha, Corinthians do Rivelino, mas o Santos foi o único que teve Pelé.
Isso faz toda a diferença. O primeiro clube a ganhar e valorizar a Libertadores, o primeiro clube a ganhar um campeonato mundial. Então, ele abriu as portas do mundo e chamou a atenção do mundo para o futebol brasileiro. Numa época que o futebol realmente era o nosso carro-chefe, que a gente tinha orgulho de dizer que tínhamos o melhor futebol do mundo. Obrigado, eu vou colocar uma colocação pessoal sobre o Santos Futebol Clube. Tempos atrás tivemos outros presidentes e eu lembro que houve a questão de estádio já, uns 10, 15 anos atrás. O Santos talvez assumiu um estádio em outro lugar, talvez na capital paulista, talvez na grande São Paulo, e existia uma corrente dentro da diretoria do Santos que o Santos é da cidade de Santos. Só que eu acredito que o Santos, além de ser da cidade de Santos, é do Brasil, é do mundo. Você acha que falhou essa diretoria? O Santos devia ter ido sim topado, vamos fazer no estádio de São Paulo, vamos tentar angariar também essa turma de lá para crescer ainda mais o time? É uma ótima pergunta, né? Eu sou bairrista, sou saudosista e tenho dificuldade de dizer que o Santos tem que partir para outros lados. Mas a vida mudou, o mundo se transformou. Se houvesse ou se surgir uma possibilidade do Santos fazer um outro estádio em São Paulo, preservar a Vila Belmiro, quem sabe seria o ideal. Eu tenho muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, muita preocupação em cravar uma resposta, faz na Vila ou faz fora. Certamente, com o público maior que temos em São Paulo, um estádio lá teria um efeito muito grande, de uma valorização, de uma oportunidade do Santos arrecadar mais dinheiro, porque arrecada muito pouco com os jogos na Vila Belmiro, com 12 a 13 mil pessoas. De qualquer maneira, é uma história para se pensar, seja ela a renovação da Vila Belmiro, com retrofit ou outro modelo qualquer, aí o estádio fora daqui, ele tem que ser bem pensado. E tudo que não existe no futebol tem que ser feito no Santos. Planejamento. Não é todo dia que um clube tem a sorte do Palmeiras e aparecer um Paulo Nobre e mudar a história daquele time que já era muito importante. Então, foi o único que apareceu. O Flamengo, com o Eduardo Bandeira de Melo, soube equacionar as dívidas e planejar o futuro. São duas exceções. Todos os clubes, não vou dizendo que eles têm que copiar, porque se eu falar que tem que copiar o Palmeiras e o Flamengo, vão jogar pedra aqui. Não, eles têm que usar um modelo moderno, atual, que sirva para se renovar e para crescer da melhor maneira possível. Se for em Santos, se for em São Paulo agregaria mais público, mais oportunidades. Mas é muito difícil para mim, que sou saudosista e bairrista, abrir mão de uma vez por todas da Vila Belmiro, por mais que eu saiba que só com 12, 13 mil pessoas o nível de arrecadação vai ser muito pequeno, porque precisa o futebol dos dias de hoje. Porque antigamente os jogadores ganhavam pouco. Hoje até os jogadores mais modestos ganham alto salário. Verdade. Claro que no total do futebol, as pesquisas apontam que apenas 2% ganham grandes salários, os demais não. Mas os salários que se pagam hoje, chego a dizer que são impraticáveis para a sequência do futebol profissional. Eduardo, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de carnaval. Opa! Outra paixão sua, né? Sim, bastante tempo. Eu cobri carnaval pelo rádio também, lá atrás, né? Rádio Cultura, curiosamente, o Luiz Roberto, titular da TV Globo, transmitiu o Carnaval em Santos nos anos de 83 e 84. Lembramos disso outro dia num bate-papo. Então, o Carnaval é uma paixão porque é uma cultura popular. Eu acho que também a gente, como jornalista, tem a obrigação de divulgar esses artistas que são de Santos, da Baixada Santista, mas também fazem sucesso em São Paulo, compositores, intérpretes, ritmistas que sobem a serra, responsáveis por comissões de frente inteiras das grandes escolas que saíram aqui da Baixada Santista. Então é uma cultura popular que tem que ser divulgada. Hoje eu faço um programa de samba, né, no Santa Cecília FM, terças-feiras das 8 às 9, divulgando as escolas de samba. Começamos pelo acesso e vamos até as escolas do Grupo Especial. E você falou em rádio, também estou na Santos FM, num projeto do Jornal da Ola, de segunda a sexta, das 8 às 9, contando histórias de esporte. Falamos um pouquinho do futebol atual, resultados, atualizações, mas o forte do programa é contar histórias de esportistas e personagens ligados aos esportes que são conhecidos aqui fora da Baixada Santista. Agora sim, para a gente encerrar definitivamente o programa de hoje, queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa, principalmente para os comunicadores, os jornalistas, os radialistas, todos os profissionais que passaram por TV Tribuna, por Jornal Tribuna que eu converso, conheço, todos, sem exceção, rasgam elogios a você. Então eu gostaria que você deixasse um recado para essa geração nova aí, que
hoje agrega também internet, as redes sociais, é uma nova forma de se comunicar. Qual recado você deixaria para essa turma nova aí que está chegando? Ô, Tiago, caminho para 50 anos de profissão, né? Com muito orgulho, eu só sei fazer isso mesmo. E desse período todo, tive muitas alegrias na profissão, mas o mais prazeroso foi a oportunidade de trabalhar com novos talentos, de abrir portas, dar oportunidades, e como eu disse no início, infelizmente não foi possível fazer isso com todos, mas essa convivência com o jovem é muito boa. A gente passa experiência e eles não passam aquela curiosidade, aquela vivacidade, e isso é muito bom, completa um profissional e outro. O que eu diria? O jornalista é um contador de histórias. Você precisa ler, se informar, estar bem informado sobre tudo que você pode acontecer na sua vida. E se prepare, porque você pode focar no esporte, pode focar na política, pode focar na economia e de repente alguém vai faltar na editoria do lado, de cultura ou de outro assunto, e você vai ser chamado. Se você for bem, a sua vida vai mudar a partir dali. Como é a história do narrador que não ia narrar o jogo, faltou alguém, ele pegou o microfone, narrou e transformou a vida dele. As oportunidades estão aí para serem aproveitadas. Mas se você não estiver preparado, um exemplo que eu dou sempre é do William Tavares. Ele foi chamado num fim de semana para um teste na ESPN. Só que ele estava preparado, ele via a ESPN todo dia, ele sabia, ele respirava aquele ambiente. Quando ele foi para lá, em um mês parecia que ele trabalhava 10, 15 anos, tamanha a preparação que ele teve para exercer o sonho dele, que foi trabalhar na ESPN. Maravilha. Eduardo, agradeço demais a sua participação aqui no Bate-Papo com Dantas. Sempre um prazer conversar com você, viu? Prazer é todo meu, Tiago. Um abraço para todo mundo da Cultura Litoral, a família Zaidan. E fico feliz de participar, eu sempre assisto. E fico feliz de poder participar e conversar com você sobre tantos temas que a gente ama, que é da comunicação. Com certeza. Pessoal, desta forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas de hoje. Voltamos na semana que vem, 7 da noite, na sua TV Cultura Litoral. Grande abraço, até mais! Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.